Os que têm acesso à Bíblia, por favor, abram-nas. O Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo de número 12. Leremos a partir do primeiro versículo. Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo de número 12. Iniciaremos a leitura a partir do primeiro versículo. Trago saudações também do meu pastor presidente, pastor Levi Ferreira. Minha esposa queria muito estar aqui, e ela também manda um abraço à igreja. O Emerson, puxa vida, Emerson, esse também é fantástico, fantástico mesmo. Que bom que a gente vai estar 2 dias juntos lá em Cruzeiro, não é? Deus abençoe, viu? Os que encontraram, digo amém. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, percebam, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Sempre quando vou iniciar qualquer leitura, principalmente a Bíblia Sagrada, eu tomo pelo menos 3 cuidados básicos para que eu possa de fato me envolver naquilo que estou buscando. Eu observo os detalhes, imagino o cenário e faço pergunta para o texto. Qualquer pessoa pode fazer isso, imaginar o cenário, observar os detalhes e fazer pergunta para o texto. Sinceramente, quando o João, que escreve essa biografia acerca da vida terrena de Jesus, me convidou a entrar dentro dessa casa, quando eu abri essa porta, não houve como não ser impactado pelo diálogo que se dá ali. Eu quero que hoje você permita que sua mente divague no sentido de entrar na história, abrir a porta dessa casa e participar dessa ceia. Portanto, Cristo está a 1 semana da sua morte, e Ele tem plena convicção disso, porque Ele sabe do propósito de morrer na cruz do Calvário. Como Deus, Ele ainda tem a total compreensão do que sofrerá: dores, angústia, agonia. Ele sentirá na pele todas as mazelas que a humanidade sofre, e como um ser humano comum, porque ele precisava sofrer como homem, ele está direcionando-se para Jerusalém, para passar 7 dias naquele local. Horas antes da cruz, seu nível de estresse, de preocupação, de agonia era tão profunda que ele soaria gotas de sangue. As gotas de sangue que ele transpira é o clímax, o ápice dessa agonia, é a conclusão dela. Mas é inevitável que a cada momento que ele se aproxima de Jerusalém,
o seu coração comece a, em alguns momentos, trepidar, acelerar, porque ele lembra de fato o que passará. Eu, como pastor, já visitei alguns membros que passaram perto da morte. Visitei outros também que tinham certeza que partiriam. O câncer havia tomado conta de todo o corpo e ele chegou a um estado que, na verdade, ele não queria mais viver, e ele entendeu que o Cristo queria levá-lo, e ele não mais pedia cura, porque ele tinha compreensão que a morte era iminente, era questão de horas, e eu fui convidado para poder visitá-lo. E neste momento, quem já foi visitar uma pessoa assim, ela quer uma visita não para ouvir conselhos, porque afinal, que conselhos que se dá a uma pessoa que está à beira da morte? Quais instruções que você dará para uma pessoa que sabe que daqui a alguns minutos se desligará? Você visita uma pessoa nesse estado porque ela quer falar, ela quer liberar o que está dentro dela, e cada palavra que ela joga ao ar é como se ela estivesse arrancando com a mão a dor, a angústia, a agonia, o estresse. Cada palavra, cada diálogo, cada lágrima que desce, ele está aliviando a sua alma e liberando toda a angústia que está dentro dele. Você não vai visitar uma pessoa nesse estado para aconselhar, você vai para ouvir, e tem que deixar ele falar, e quando concluir o diálogo, você sabe que sai dali e possivelmente nunca mais o verá. Possivelmente seria a última oração, possivelmente a última conversa. Se você puder pegar na mão do enfermo, será a última vez que ele receberá o seu toque, o último encontro de olhares, a última vez que você dará o abraço. Cristo estará passando uma semana em Jerusalém e morrerá. Ele está extremamente preocupado, então ele escolhe Betânia. Ele desce àquela casa onde o jantar está preparado, uma ceia o trouxe àquele local. Quando Cristo entra naquela casa, ele não precisa mostrar quem é, porque todos os que estão dentro daquela residência têm a total compreensão que ele é o Filho de Deus. Todos do relacionamento com Cristo receberam esta revelação, que ele de fato é o Filho de Deus. Cristo não precisa em Betânia provar absolutamente nada, ele não fará nenhum sinal, inclusive não trará nenhuma instrução, a não ser Cristo estava falando a todo instante sobre a cruz, sobre sua morte, sobre a agonia profunda que ele passará os seus últimos minutos. Nenhum dos autores dos 4 evangelhos declararão o diálogo, porque para mim estes não compreenderam no momento correto o mistério da crucificação, e por isso não conseguiram absorver as palavras de Jesus dentro desta casa. Terão esta percepção depois da ressurreição, mas dentro desta casa todos têm a revelação de que ele é o Filho de Deus, se relacionam com o amor de Jesus Cristo, mas não compreendem ainda o que é cruz. Abra a porta comigo, e você dará de frente com uma mesa em formato de U, não tem cadeiras, os homens se assentam em almofadas, há um alimento disposto sobre aquela bancada. Cristo possivelmente está no lugar de um mestre, um lugar especial. Você pode observar os seus 12 discípulos, Simão, conhecido como leproso, Lázaro, que havia sido ressuscitado pelo próprio Cristo, Marta,
você encontrará na cozinha, trabalhando exaustivamente para servir a todos, mas observe Maria, perceba a face dela, perscrute a sua visão por todos os rostos, como eu estou fazendo aqui, e você perceberá que enquanto Cristo dialoga sobre morte, fala sobre cruz, expressa o sentimento de dor, revela qual é o propósito de subir a Jerusalém, todos estão, percebam, alienados, estão com o corpo presente, mas não percebem, não compreenderam o mistério da cruz, e o que ela pode proporcionar para cada um deles. Mas observe o rosto de Maria, os olhos estão se enchendo de lágrimas, o coração está acelerado. Eu imagino aquela mulher passando a mão na roupa, porque está suando a palma. Eu percebo que ela está projetando em sua mente o que fará, porque ela tem uma compreensão: possivelmente esta será a última reunião que eu terei com ele, possivelmente esta será a última vez que eu olharei nos teus olhos, possivelmente, pelo que ele está me narrando, serão os últimos instantes que eu estarei com este Cristo. Ela compreende em absoluto o que é cruz. Percebam, a maior dificuldade que Jesus teve durante o seu ministério não foi agregar pessoas. Isto era fácil apenas com milagres. Milhares, centenas de milhares fluíam de suas casas para buscar o Cristo em qualquer lugar que fosse, inclusive a pé, com doentes nas costas, carregando no colo, lançavam aos pés de Cristo. A comoção era tão grande que Cristo, para poder falar ou fazer-se ouvido, precisou recuar-se para dentro de um barco, longe da multidão, para que todos entendessem acerca do seu propósito principal, salvação. Mas a maioria queria apenas o toque, a bênção, queria apenas as mãos do Cristo. Cristo consegue recrutar 12 homens e discipula-os para que eles não apenas se relacionem com o seu amor, mas tenham também a revelação de que Ele é o Filho de Deus e compreendam o mistério da cruz do Calvário. Em primeiro lugar, os 12 recebem esta revelação. O primeiro que a recebe é Pedro. Jesus, no auge de seu ministério, após ter realizado 2 multiplicações de pães e peixe, ele estaciona em uma cidade e pergunta: o que dizem que eu sou? Jesus não quer saber o que as pessoas dizem, Jesus quer saber qual é a compreensão que aqueles que o seguem têm acerca dele. A maioria declara: João Batista, Jeremias, um dos profetas. Estes, na verdade, estão declarando o que eles pensam de Jesus, e não o que os outros pensam. Estes haviam conversado com pessoas acerca do Cristo e chegado nesta conclusão, e por isso trazem esta demanda. Mas Pedro grita: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para os olhos de Pedro e declara: não foi carne nem sangue que te revelou, isto é, esta compreensão não vem da horizontal, você não consegue conquistá-la através de relacionamentos humanos, esta compreensão se dá em uma revelação do céu, foi o céu que te revelou esta verdade. Portanto, Pedro alcança a compreensão de que ele é o Filho de Deus. A partir deste momento, todos começam a compreender que Cristo não é apenas o Filho do homem, mas como Filho do homem, também é Filho de Deus. O segundo episódio que se dá, Jesus olha para eles, logo após esta revelação, e declara: eu terei que morrer em Jerusalém, serei lançado nas mãos dos anciãos, padecerei uma morte. Pedro olha para Cristo e declara: não deixarei que isto aconteça.
tenha piedade de ti, Jesus. Morte, cruz, maldição, não. Isto é possível você seguir a Jesus, se relacionar com o amor dele, receber a revelação de que ele é o Filho de Deus, e ainda assim não receber o que emana da cruz do Calvário. A compreensão da cruz do Calvário é o último processo do relacionamento cristão. Eu não me encanto com as estatísticas que temos em nosso país de 41 milhões de evangélicos, e com uma perspectiva de 71 milhões daqui a poucos anos, porque podemos estar com os templos abarrotados. Isto não significa que estas pessoas compreenderam que ele é o Filho de Deus através de revelação do céu, e nem mesmo que a cruz é um mistério a ser revelado. A tentativa de Cristo durante o seu ministério foi exaustivamente declarar a importância da cruz e de sua morte, mas foi a instrução mais difícil para os seus discípulos entenderem. Nós podemos nos assentar em um banquete especial como este, num fim de evento, que é o Injadec, mas cuidado, porque não há neutralidade numa ceia. Ou você sai salvo, ou sai condenado. Nós estamos, escute, nos relacionando com Jesus, e eu percebo que a compreensão de quem Ele é está prejudicada na mente da igreja brasileira. Por que você declara isso, pregador? Há muitos anos, nós percebemos pregações e líderes religiosos que incitam seus congregados a olhar para Deus e para Jesus como um amigo, que muda a sua realidade quando você o aceita. E as pessoas vêm aos montes com mãos levantadas declarando: eu quero esse amigo para mim. E esquece que Jesus e Deus, em primeiro plano, não é o nosso amigo, é o nosso Senhor. Quem define o início da amizade não é você, nem eu. Quem define o início da amizade é Jesus. Depois de 3 anos e meio, ao lado deles, depois da última ceia, Jesus olha para os seus discípulos e declara: eu não vou mais chamar vocês de servos, mas de amigos, porque o amigo conhece o que o seu Senhor faz. Mas escute, não foram eles que definiram o início da amizade, foi Jesus. Até Cristo definir o início da amizade com você: seja servo, simples servo, única e exclusivamente servo. Esta geração está sendo ensinada por Deus, escreva o que eu estou falando, a olhar para Ele novamente como soberano. Nunca tivemos tantas enfermidades dentro dos nossos templos. Nunca foi tão difícil ver curas divinas, instantâneas. Nunca foi tão difícil ver uma fila de pessoas desesperadas e a igreja orando, porque sabe que é vontade de Cristo curar a todos. Ele resolveu fazer isso na cruz do Calvário e está no pacote da salvação, curar a todos. Eu orei desesperadamente tentando entender, porque enquanto pastor, isto é extremamente delicado. Porque eu mesmo tenho o Gui na minha igreja, um menino de 14 anos, que foi diagnosticado num culto de quarta. Ele chegou todo cambaleando, desequilibrado, e ele pediu-me uma oração, e eu orei como se fosse para uma dor de cabeça qualquer. No outro dia ele estava internado com o tumor da cabeça, marcada a cirurgia para no outro dia de manhã, e eu percebi a gravidade do problema, e eu fui orar novamente, acreditando que o Senhor poderia eliminar aquilo na mesma hora, e não fez. E eu orei novamente dizendo a Deus desesperadamente: eu estou me sentindo fraco, debilitado, porque o Senhor não muda a realidade desse garoto. E o eterno Cristo olhou para mim e declarou: eu quero que você entenda que eu sou soberano, eu faço quando eu quero, meu filho.
Deus fará nos colocarmos nossos joelhos de novo no chão. Deus nos ensinará a jejuar novamente. Deus nos ensinará a derramar lágrimas. O ser humano só aprende a fazer o que Deus quer quando está no limite da sua vida. Se prepare, porque Deus está revelando-se nesta nação como soberano. É difícil enterrar os nossos irmãos. Eu já enterrei em um ano mais de 4 jovens. E o Senhor grita todas as vezes quando o caixão está indo embora: soberano, soberano, soberano. E quanto mais ele fala, Emerson, mais eu fico pequeno, mais eu caio no chão e me prostro. Deus voltará a nos ensinar que Ele é soberano. Esta nação precisa voltar a ter medo de Deus. Eu estou falando de medo. Rafael, não, eu aprendi a ter temor. Temor é consequência primeiro do medo. Não se tem temor sem primeiro ter medo. Eu preciso ter medo de Deus. Essa geração peca deliberadamente porque deixou de ter medo de Deus. Nós baixamos Deus para o nosso nível e achamos que podemos ter 3 casamentos, 5 casamentos, iniciar a vida sexual antes do casamento. Achamos que podemos fazer qualquer coisa, sentar no banco, tomar o pão e o cálice. Não! Se você puder, olhe para quem está do seu lado e seriamente diga a ele: Deus é perigoso, cuidado. Quando você sai da sua casa, Lucas dizendo: eu vou adorar a Deus, perceba a loucura que você está dizendo. Eu vou adorar a Deus, Eleazar. Perceba a loucura que você está dizendo. Um ser limitado que pode ser derrubado por uma bactéria que não dá para se ver a olho nu, está lidando com um Deus que mediu as águas dos oceanos na palma da mão, que inventou de medir a terra e os seus dedos se encontraram, que olha para as nações e vê-as como a gota de um balde, que sustenta as galáxias pelo poder da sua palavra, que chama as estrelas pelo seu nome. Eu vou adorar a Deus. O Deus que pode me desligar agora, porque Ele me conhece pelo avesso, eu que engane Ele aqui em cima desse púlpito, você que ouse pegar o microfone e cantar por aí no nome dEle, Ele declara: não use o meu nome em vão, isto é, não use o meu nome sem propósito. Eu não sou um Deus para ser usado sem propósito. Eu tenho medo todas as vezes que vou pregar. Medo, porque Deus me vê pelo avesso. Ele não está nem aí com o terno novo que eu escolhi para vir no Ijadeque, nem com o sapato de bico fino, nem com o penteado que você fez, muito menos com as notas musicais que atingimos. Ele gosta desta excelência, mas se a sua motivação for equivocada, para Ele não vale absolutamente nada. Deus nos vê pelo avesso, e isto é o perigo de se relacionar com Ele, porque não há como enganá-lo. Isso significa que Deus é perigoso. Perceba, William, o quanto não temos medo dele. Chegamos na igreja e estamos preocupados com quem prega ou canta. Não dobramos os nossos joelhos em reverência. Não colocamos mais rosto no pó. Queremos ficar de pé para adorar como se olhasse nos olhos daquele que é soberano. Devemos aprender com aquele que assiste diante dele. Asas tampa os olhos, coroas os anciãos jogam nos pés dele, porque não há como olhar para a santidade dele. Ele é digno de honra e glória. É porque estamos, escute, nos acostumando com o sagrado, e há um perigo quando o sagrado se torna comum. Profanamos o que é santo. Quando Davi vai trazer a arca, depois de 70 anos longe de Jerusalém, ele é inteligente, porque ele escolhe usar para trazer. Sabe quem é usar?
neto de Abinadab. A arca ficou cerca de 40 anos lá. Isto é, o menino nasceu vendo a arca, brincou ao lado da arca, divertiu-se com a arca, cresceu e se tornou um adolescente olhando para a arca. Mas a arca se tornou tão comum para ele, que ele achava que poderia levar de qualquer jeito. Cuidado, Deus é perigoso. Você pode ter crescido no berço evangélico, pode ter passado por todas as etapas do ensinamento cristão, mas se você não consegue enxergar quem é Deus de fato, não inventa de carregar esta arca, meu filho. Davi está dizendo: Uzá, não há ninguém que conheça e que possa fazer melhor do que você. Você cresceu ao lado dela. Os que estão em Jerusalém, a geração que nasceu lá, não sabe o significado da arca, não entende o seu poder. A geração passada que perdeu a arca, também não entendia. Davi escreve o Salmo de número 24, para tentar trazer senso de propósito à geração. E ele está gritando, dizendo: este que está chegando em Jerusalém, e eles estão carregando a arca, porque Uzá não usou as argolas, nem os varais, e foi fulminado. Agora Davi quer fazer certo, e está construindo o Salmo 24, e perceba o que ele declara: este Deus que sobe, é o dono de toda a terra e de sua plenitude. Ele está provocando medo na geração, porque eles não sabem quem entrará lá. Então Davi traz uma pergunta: quem poderá se relacionar com este Deus tão perigoso? Quem é puro de mãos, limpos de coração, ou limpo de coração e puro de mãos? Só esse vai poder habitar na tenda. Sabe o que Davi está dizendo? Não é de qualquer jeito que nós lidaremos com este símbolo. Precisamos ter motivação correta e atitude correta. E quando a arca vem chegando, alguém grita do lado de dentro: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Parece que alguém não compreende e pergunta de novo: quem é este Rei da Glória? Poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Davi está dizendo: quem vai entrar por esses portões, levantai portais eternos as vossas cabeças, não é uma caixa qualquer, é o Deus que é perigoso. Medo. Se você tivesse medo de Deus, não pecava como peca. Se tivesse medo de Deus, o comportamento seria diferente. Nos acostumamos como Uzá acostumou com a arca. O temor só se dará quando eu tiver uma compreensão exata de quem Ele é. Mas através de Cristo, eu entendo que percebam, Deus perigoso, que pode me desligar agora se quiser, resolveu me amar. Eu olho para Ele e eu continuo tendo medo. Ele sabe quem eu sou, um pecador miserável. Ele sabe que as minhas motivações são equivocadas. Ele sabe que há um antro de pensamentos equivocados dentro de mim. Mas Cristo me dá a ousadia de, com medo, chegar. Eu estou com medo, mas eu vou no nome do Cristo. Eu tenho medo dele, mas eu vou entrar no lugar santíssimo. Eu estou tremendo em minhas bases, mas eu me aproximo do lugar santíssimo. E quando eu me encontro com Ele, não tenho coragem de olhar nos olhos, me jogo no chão. Eu não consigo olhar para Ele, porque o amor deste Deus perigoso me constrange. Quando você se debruça diante de um evento como este, não há possibilidade de você, ao encontro do amor desse Deus perigoso, não se constranger. Se você não se constrange, eu estou falando de sentir vergonha. Vergonha de quem você é diante do que Ele é. Tem alguma coisa errada em nós. E eu vou dizer o que é: não entendemos o que é graça. Não conseguimos entender o que é cruz.
Assim. A melhor compreensão que eu tive de graça não é a que a teologia oferece, favor merecido. Isto é raso, superficial. Mas é a que de um amigo meu, Claudemir, narrou a mim. Ele era um jovem pregador, nasceu na igreja, cresceu dentro dela e queria entender acerca de graça. Em um intervalo entre as recreações de um acampamento batista, ele escolheu um seminarista que estava sentado com a Bíblia aberta e sentou diante dele, abriu a Bíblia e disse para o pastor: por favor, me declare o que é graça. O pastor, ao invés de continuar com a Bíblia aberta e folheá-la, fechou-a, inclinou a cabeça para baixo e ficou em silêncio. Meu amigo, depois de alguns segundos, olhava e dizia: pastor, por favor, eu fiz algo errado, vou embora. E o pastor insistia em continuar em silêncio. Pastor, por favor, quer que eu vá embora? E o pastor continuava em silêncio, até que o pastor levanta a cabeça e olha para os olhos de Claudemir, e ele pega as lágrimas, passa a mão no rosto, banhado em lágrimas, e apresenta para Claudemir e declara: isto aqui é graça. Que a graça, isto aqui é graça. Claudemir olha e diz: não, tudo bem, pastor, tudo bem, segura que eu vou falar porque eu choro, segura que eu vou explicar o que é graça para mim, e você precisa ver o que é graça para você, porque a graça é uma experiência individual. E o pastor declarou o que disse num culto desses dias de jovens aqui: oh, amasse, eu vivi em um lar desconstruído, não tive o amor de pai e de mãe, então enveredei pelos caminhos dos entorpecentes, me tornei traficante, cometi inúmeros delitos, e fui preso, e sabia que ninguém me amaria, e não merecia ser amado. Dentro da cela sentei no meu coração ódio, desesperança, e não queria que ninguém viesse me visitar, sabia que não merecia. Mas um dia um pastor simples, com uma Bíblia simples, trajado simplesmente, chegou-se na cela. Ele poderia não ter compreensão total da Bíblia, mas tinha certeza absoluta do que era graça para ele. Chegou na cela e gritou: vim trazer luz das trevas. O homem, olhando para a parede, está cheio de ódio, de pecado, não quer olhar, vai embora. E o pastor sorridente declara: Cristo veio amá-los esta tarde. Ele diz e declara: este Cristo não pode me amar, ninguém pode me amar, vai embora, você nem sabe quantos pecados eu tenho. E o pastor simples declarou: você também não sabe qual é o poder do sangue dele, o sangue dele pode te perdoar de todos os pecados. Ele disse: mas os meus pecados e delitos são muitos, inumeráveis, não há como alguém me amar, não há nada em mim que atrai alguém para me amar. E o pastor declarou: meu filho, mas o amor dele não se baseia em nada, ele apenas escolheu te amar, ele não quer te amar pelo que você faz ou deixa de fazer, ele escolheu te amar. O homem na cadeia dizia: eu não mereço, constrangido, envergonhado, triste, desconsolado, se exprimia, se comprimia. E o pastor dizia: meu filho, vem para cá, vem. E ele dizia: eu não mereço. E o pastor: vem, eu não mereço. E o pastor dizia: está ficando bom, porque cada vez que você grita que não merece, mais o meu amor vai sobre você, mais a minha graça avança. Quanto mais pecado nesta vida, a minha graça vai superabundar. Ele disse: quando eu menos percebi, estava jogado no chão com mãos levantadas, eu aceitei a Jesus Cristo, Ele me lavou-me com seu sangue, redimiu a minha vida, me ensinou a amar como Ele ama, obedecer como Ele obedece, ver a vida como o Pai vê. Ele me deu uma esposa, me deu filho, me fez aprender a palavra de Deus, e hoje eu posso olhar para você e declarar o que é graça para mim. Garoto, vai atrás do que é graça para você. Relacionar-se com o amor de Deus não significa que você conhece a graça dele.
O filho que se tornaria pródigo viveu a vida inteira ao lado do pai. Não há nada mais que simbolize a graça do que uma criança que nasce num lar. O pai trabalhou a vida toda para conquistar o que tem. O garoto nasce no primeiro dia, ele já é dono de tudo. Que maluquice é essa? O pai trabalhou a vida toda, ralou, horas de trabalho, 2 turnos, hora extra, para conquistar o que tem. O filho nasce no primeiro dia, tudo é dele. Isto é graça. Isto é graça. O menino tem tudo que o pai lhe oferece, no banquete está disposto o amor, mas o garoto enjoa, se acostuma, se adapta, e olha para o pai e declara: eu prefiro que o senhor morra, porque o que é mais importante é o que o senhor tem, não o que o senhor é. Eu vou embora. É isso que ele está dizendo através de sua atitude. E ele vai embora, por quê? Porque ele se relacionou com amor, mas não entende o que é graça. Pedro se relaciona com o amor de Cristo durante 3 anos e meio. Mas quando Cristo agora está dentro de uma casa do sumo sacerdote Caifás, e pela primeira vez sairá como criminoso e não como herói, sairá como alguém que vai para a cruz maldito, e não como alguém que anda por cima das águas. Quando uma mulher simples sai de dentro da casa, ela pergunta: você é como um deles? E ele declara: eu nunca tive relacionamento com ele, não conheço. Não conhece porque Cristo só serve para relacionar-se com o amor, com as benesses, com benefícios, e não entende o que é a cruz. Portanto, não basta relacionar-se com o amor de Deus, é preciso entender o que é a cruz. Cristo olha para Pedro depois da revelação que ele recebe que ele é o Filho de Deus, e diz: eu irei morrer. Pedro grita: não permitirei tal coisa. Cristo percebe que Satanás está investindo. Para quê? Ele não compreende o mistério da cruz. Então Cristo declara: para trás de mim, Satanás. Eu sei que você está agindo nas pessoas, na mente das pessoas que receberam a revelação de que eu sou Filho de Deus, para que elas não compreendam acerca do mistério da cruz. Escute: para trás de mim. Cristo percebe, o terceiro episódio que segue é esse. Ele escolhe 3, os que mais compreendiam do que Jesus falava, e leva para o monte da transfiguração. Pedro, Tiago, João. Jesus, perceba o que eu vou dizer com muito cuidado, pede ajuda ao céu para explicar a cruz, porque as palavras dele já não eram mais ouvidas. O céu envia Moisés e Elias, em corpo glorificado. Cristo transfigura-se. 3 discípulos, os mais atentos ao que ele fala, estão para entender o mistério da cruz, porque a revelação de que ele é o Filho de Deus já se recebeu. Lucas vai dizer, porque Lucas foi curioso, os outros não declaram, mas Lucas diz que eles falavam da morte. Estão falando do quê? Cruz. E o que estão fazendo? Dormindo. E quando acordam, ao invés de entender o que Cristo está dizendo e absorver a proposta, Pedro está dizendo: vamos construir 3 tabernáculos e morarmos aqui. Deus do céu grita: ele é o meu filho em quem eu tenho prazer, escuta ele. Deus para o que está fazendo para olhar para 3 pessoas e declarar: vocês viveram o melhor que ele pode oferecer, se relacionam com ele e vivenciaram os maiores milagres que um homem pode experimentar ao lado dele, mas isso não basta. Escuta o que ele está falando. Cruz. Cruz. Cristo, quando está subindo para Jerusalém, quando ele entra em Betânia, o que ele fala, não há outra coisa a se falar senão morte de cruz. Mas percebam, olha nos rostos de todos, inertes, alienados, mas Maria. Judas está observando outras coisas, ele está interessado em Cristo para ele, mas Cristo está dizendo: eu vou morrer. E a mulher? Ela não resiste,
não resiste, Uribai, Urici. E ela lembra, eu tenho um nardo puro, eu não vou mais ver ele. Ele vai morrer mesmo, agora eu sei que ele vai morrer. Ela vai no quartinho dela e pega um perfume de frasco pequeno, que trabalhou um ano inteiro para ter, um ano inteiro. Se pegarmos o salário mínimo, são 12 mil reais, se arredondarmos o salário mínimo. Essa mulher pega, se fosse nos dias de hoje, o salário mínimo, só para você ter uma ideia, um perfume pequeno de 12 mil reais. Ela pega e diz, é para ele. Ela não está nem aí com o protocolo, com o preconceito. Como mulher ela não pode fazer aquilo, não pode nem conversar com o homem, mas ela pega, quebra aquilo, ela joga em Cristo, joga nos pés, e ela lança-se nos pés de Cristo. Isso é vergonhoso, não faça isso. Ela começa a chorar desesperadamente. Sabe quando a gente faz alguma coisa errada e quer limpar com o primeiro pano que vê? Ela não tem pano, então pega o cabelo. Ela cai em si, percebe o que está fazendo. Eu não posso fazer isso. Judas está dizendo, porque você não vende isso. Os olhares preconceituosos de que não entendem o que Cristo está dizendo, está olhando para a mulher e rechaçando a atitude dela. Quando Cristo então levanta, ela entendeu. Ela entendeu que eu vou morrer de verdade. Ela compreendeu para que eu vou morrer. Ela está preparando o meu corpo para o dia da sepultura. Ela entendeu. Paulo pastoreia uma igreja que tem todos os dons espirituais. Se fosse no Brasil, esta igreja de Corinto era a de maior número de membros, sem dúvida. Os cultos eram espetaculares, espetaculares. Paulo precisou ensinar dizendo, por favor, minha gente, quando alguém entrar aqui e não entender o que é a cruz, vocês precisam ensinar, porque nosso culto precisa ser racional, porque as pessoas que entrarem aqui não tem que ver um espetáculo. É isso que Paulo está dizendo, tem que compreender a cruz. Então quando alguém for falar em língua estranha, por favor, se não for para edificar e falar acerca da cruz e do mistério dela, fique quietinho. Ou se tiver alguém para interpretar, que este interprete. Se alguém for profetizar, espere o outro concluir. Paulo está dizendo, as pessoas que entrarem no nosso culto têm que sair com a certeza de receber da igreja o mistério da revelação da cruz. Paulo vai medir a saúde desta igreja, estou concluindo. E a saúde da igreja não é medida pelo número de templos, por quão confortável ela é e pela capacidade dos seus pregadores. A saúde de uma igreja não é medida pelo número de membros, mas pela compreensão que esta tem da cruz. Paulo então está longe, mas tem um representante e declara, vamos testar a saúde desta igreja, vamos colocar a ceia, e vamos conferir como eles discernem o corpo e o sangue. A igreja de Corinto, que era acostumada com as festas forradas a bebida e a comida, que varavam as madrugadas, achavam que a refeição que se terá na igreja é parecida. Os de maiores recursos vêm, trazem seus alimentos, tem pão, tem cálice, mas eles não entendem que no corpo e no sangue há um mistério, que o corpo e o sangue não são apenas elementos, mas há um segredo dentro deles, que só se vê por fé, não por vista. Os ricos vêm desesperadamente comendo, come, bebe. Quando chegam os pobres, já está tudo acabado e reclamam para o pastor dizendo, estou com fome. O pastor orienta Paulo declarando, eles não compreendem o que é a cruz. Paulo então escreve dizendo, vou lhes ensinar o que eu recebi do Senhor. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vocês. Tomai e comei dele todos. Semelhantemente depois de cear, ele levantou o cálice dizendo, este é o sangue da nova aliança, sangue derramado por vocês.
Tomai e bebei dele todos. Fazer isto lembrando do que eu fiz, com a compreensão exata do que eu fiz. Paulo vai dizer: não há neutralidade na ceia, porque vocês não compreendem, não discernem o corpo e o sangue. Vocês, ao invés de receber o efeito correto, recebem um efeito contrário. Ao invés de serem salvos, passam a ser condenados como assassinos do Filho de Deus. Vocês deveriam receber cura, mas há entre vós fracos e doentes. Vocês deveriam receber vida eterna, mas há muitos que dormem, e este dormir para muitos teólogos é morte literal. Significa dizer que Paulo está dizendo: eu estou diante de uma igreja vibrante, pujante, com todos os dons espirituais, mas que quando se assentam à ceia, o principal elemento não consegue discernir os mistérios e recebe um efeito contrário dela. Escute, examine primeiro antes de se alimentar disso, porque há um mistério envolvido aqui. Para a igreja de Éfeso, Paulo tentará diversas vezes falar acerca da compreensão que ele tem do mistério. Veja no capítulo 1, e eu vou apenas resumir. Ele declara assim: Deus ressuscitou Jesus dos mortos, colocou à destra do Pai, mas queria continuar exercendo a plenitude do poder de Cristo na terra. E como fazer, se Cristo está à destra do Pai lá em cima? Estendendo a igreja, anexando ele, que é a cabeça, um corpo que vai do céu na terra, suibase. Deus coloca debaixo dos pés da igreja, porque colocou debaixo dos pés de Jesus todas as coisas, principados e potestades. E a partir de agora, Deus cumpre tudo em todos, tudo através de todos. No capítulo 3 ele vai dizer: a mim, o mínimo dos santos, foi me dada essa graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele está falando dos mistérios. Então ele declara: escute, o que estava escondido no coração de Deus antes dos séculos foi revelado a nós, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades, segundo o eterno plano que se fez em Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? A igreja é responsável para ser a multiforme sabedoria. E a palavra multiforme é multipolos no original. Multipolos é um objeto que tem várias facetas, vários polos. É como uma pedra, um prisma, um diamante, que recebe uma luz principal, mas que é responsável para emanar de cores diferentes, para lugares distintos, uma única luz que vem. É por isso que Satanás não compreende a cruz e nunca compreenderá, porque ele sabe de onde a luz vem, mas não sabe para onde ela vai. Tem pessoas aqui que moram em condomínios fechados, que têm acesso a ricos de alto padrão. Tem outros que voltam para a favela hoje. Tem alguns que vão para um beco. Outros, é possível estar aqui e irão para debaixo da ponte, porque não tem nem onde morar. Mas se recebeu a luz principal neste lugar, que é uma igreja aglutinada como pedra, se prepare, Satanás, porque tem uma luz com cor diferente chegando aí, e vai mudar a realidade. A última tentativa, e eu concluo agora, de Cristo ensinar o mistério da cruz, foi na última ceia. A última ceia não se deu depois da cruz, se deu antes. E ali, embora a gente use no automático aquelas palavras, negativo, aquilo é o desenho da cruz. Sabe quando, Emerson, a gente pega e declara assim: eu preciso ir numa igreja, Emerson, eu não sei onde é. Você explica para mim inúmeras vezes e eu não entendo, e você me fala: você quer que eu desenhe? Eu falo: por favor. Você desenha e eu chego lá certinho, porque você desenhou. Quando alguém não compreende algo, é preciso desenhar. A ceia é o desenho de Cristo, da cruz que ele vai viver daqui a algumas horas. É a forma mais simples que ele usou, Lucas, para poder falar o que o Pai tem como plano, e que Satanás não sabe. Eu tenho um pão, ele é o meu corpo. Pão, corpo. Tem algo mais simples do que isso? Eu tenho um pão, ele é o meu corpo. Vou ser levantado, mas eu dou graças. Graças te dou, Pai, porque eu sei o propósito dele em mim.
Amanhã, despedaçado, rasgado, triturado, machucado, ferido, destruído, acabado. Mas ao invés de os discípulos verem tristeza, Jesus está assim, ó. Mas meu Pai tem um plano. Eu não fico preso na cruz, nem dentro de uma sepultura. Meu Pai vai espalhar o meu corpo entre vocês. Toma um pedaço dele. Um pedaço. Satanás nem sabe o que a gente vai viver, nem sabe o que Deus está fazendo, mas toma um pedaço. Toma um pedaço. Toma um pedaço para você. Toma um pedacinho. Quer um pedaço? Quer? Quer um pedaço, Jadec? Quer um pedaço? 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 Este é o meu corpo que o meu Pai reparte entre vocês. Quando a gente compreende a cruz, sabe o que acontece? A adoração de Maria, eu não estou nem aí com quem está do meu lado, nem o que pensam de mim, eu quero adorar! Cristo está no céu, à destra do Pai, mas o Pai quer que Ele continue operando na plenitude na terra. Nenhum homem é capaz de receber a plenitude de Cristo dentro de si. Só Ele foi capaz de atrair a humanidade passada, presente e futura para dentro de si. Nenhum homem. Então o Pai tem um plano. E se eu pegar um pedaço do meu Cristo e colocar dentro dele, outro pedaço dentro dele, outro pedaço dentro dele, uma essência dentro dele, uma vocação dentro dele, uma expressão dentro dela, e se eu colocar uma forma, um caractere dentro dela, aí Cristo vai dizer, depois da última ceia: fiquem tranquilos, não se turbe o vosso coração. Credes no Pai, credes em mim. Lá em cima tem muita morada. Se não fosse assim, eu ia lá preparar. E ele diz assim: fiquem tranquilos, porque por agora todo mundo está alegre e vocês se entristecem, mas quando eu voltar, vossa alegria ninguém vai tirar. Não vai embora, Pai, não vai embora, mestre. Por que não vai embora? Fiquem tranquilos, eu vou enviar o Consolador, e ele vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. E ele grita para concluir: o mundo conhecerá que o Filho foi enviado quando vocês forem um. Sabe o que o Cristo está dizendo? Assim como eu e o Pai somos um, eu envio vocês para serem um comigo. Eu fui o rosto do Pai na terra, vocês serão o meu rosto na terra. E o mundo não conhecerá expressões individuais, o mundo conhecerá quando os pedaços, numa ceia como essa, em comunhão, pegar um na mão do outro e dizer: somos o corpo. O que eu tenho você não tem, o que você tem eu não tenho, mas se a gente juntar, o que forma aqui é o Cristo, que sai da terra e toca no céu. Quantos podem se colocar de pé, por gentileza? Há um mover de Deus sendo derramado agora, eu entrego o microfone em 1 minuto. É um momento de adorar a Deus, porque o que você compreendeu hoje é maior do que o homem pode explicar. Pegue na mão do irmão que está do seu lado e comece a orar por ele agora, para ele agora. Deus se manifesta fazendo tudo através de todos, tudo através de todos, tudo através de todos. Eu percebo que Deus usará vocês nesta oração que eu farei. Deixa o Espírito Santo levá-los até uma dimensão espiritual diferenciada. Oh aleluia, oh aleluia. Não há outra palavra dos nossos lábios senão adoração. Adore, exalte. Quem tem língua estranha, fale em língua estranha. Aleluia. Pai, Espírito Santo de Deus, se derrame sobre nós essa noite. Una-nos como Tu és unido com o Pai.
Tanto faz os nossos títulos, tanto faz. O que importa é que entendemos que fazemos parte do corpo hoje. Toma um pedaço do meu corpo. Toma um pedaço do meu corpo. Pai, que esta compreensão seja tão real em nossa vida, que o mundo possa conhecer o Senhor através de nós. Em o nome de Jesus. Adore, 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 adore. Se tem alguém que está afastado dos caminhos da igreja, faça assim com a mão para que eu veja. Tem alguém que está afastado dos caminhos da igreja? Faça assim para que eu veja. Tem alguém afastado dos caminhos da igreja? Tem alguém que ainda não é evangélico? Faça assim com a mão para que eu veja. Tem alguém? Não pare de orar, não pare de orar. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Faça assim bem alto com a mão para que eu veja. Tem alguém que ainda não é evangélico? Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Se tem alguém, faça assim, venha para frente. Depois dessa compreensão é preciso a sua vida mudar agora. Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aqui está a primeira pessoa para Jesus. Quem mais? Quem mais? Aonde está a segunda pessoa para Jesus na noite de hoje? Oh, glória a Deus! Dá tempo de você chegar. Aonde está a segunda pessoa para Jesus na noite de hoje? Você, quem sabe, trouxe alguém. Fala com essa pessoa que está aí, que você trouxe para cá. É a sua oportunidade. É a sua oportunidade de instantaneamente ter o seu nome escrito naquele livro, que é o livro da vida. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Pergunta a última vez. Se há mais alguém, dê um sinal assim com a sua mão. Nós queremos orar por você. Onde está a segunda pessoa? Curve a sua cabeça uma vez mais. Pai, eu quero te apresentar essa vida que vem até o teu altar, ó Deus, que ouviu, que compreendeu a tua mensagem enviada do teu trono, ó Deus, para nós. Que privilégio, que alegria, Senhor. Que alegria poder estar aqui. Que alegria poder, ó Deus, te receber em nós. Obrigado, ó Deus, por essa vida que entendeu, que tomou consciência e que num passo de fé, acreditando, veio aqui à frente dizendo: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Eu sei, ó Pai, que o nome dela está sendo escrito no livro da vida nesse instante. Continua em nosso meio, Pai. Continua falando conosco, em nome de Jesus.